Bandeirantes AM 1170 e FM 85.7 para a região de Campinas e para a região de Ribeirão Preto AM 1270 e em FM faixa estendida em 85.3. Vamos até às 7 da noite. Hoje tem bola rolando. Sempre que tem bola rolando, que é a prioridade, é a bola rolando. O programa vai até às 7 da noite, terminando, portanto, um pouco mais cedo. E aqui você pode participar conosco pelo WhatsApp 971021493. 971021493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Os temas para o Fala Galera de hoje. Para o Bugrino, o Guarani está próximo de acertar com Leandro Vilela. Você aprova a chegada do volante? Até o momento, o Guarani ainda não anunciou o substituto do Bruno Silva, que vai disputar a Série B pelo Novo Horizontino, mas está próximo de acertar, de anunciar a contratação do Leandro Vilela. Você aprova a chegada do volante? E para os pontepretanos, Echaporã, emprestado pelo Galo, foi apresentado. Você testaria o atacante de imediato? Qual a sua opinião? Claro que a Ponte já tem o Luca, está recuperado de contusão, é o titular absoluto, mas dá para jogar aí com os dois lá na frente. Então a pergunta é para você que é pontepretano e que está se preparando para acompanhar o seu time na Série B. Echaporã, emprestado pelo Galo, foi apresentado. Você testaria o atacante agora? De imediato? Responda, 971021493. É o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. A apresentação de hoje é de Carlos Batista. A análise de Carlos Henrique, o bate-pesado, e Gleger Zorzin. Você por dentro do jogo, o olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Mesa de áudio, Joelcio Cardoso. Com ele, Danilo Capucci. Montagens, gravações, efeitos especiais de Gilberto Sufi, da equipe que tem o comando de Gil Kleber. Comando de Esportes é comigo, Brasil, Carlos Batista. E a direção geral é do jornalista Rodrigo Neves. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde para você, um grande abraço para o ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes, espalhado por todo o planeta. Pautas interessantes como sempre, né? Saber ou imaginar que o Leandro Vilela, caso seja contratado, vá substituir à altura o Bruno Silva, eu acho que é um pouco cedo. Eu acho que o Guarani está atrás de um jogador interessante, que jogou muitas partidas o ano passado, que também jogou no Paranaense algumas boas partidas nesse ano, mas tem o aspecto, para mim, de liderança também. Não vai ser fácil encontrar um substituto para o Bruno Silva. De qualquer maneira, é um jogador interessante, que eu contrataria. Agora, para substituir, não sei, só o tempo dirá. E o Echaporã, não é? Se testaria de imediato? Sim, claro. Se tiver condição de jogo, tiver no bid, claro, não vai ser pior daquilo que foi apresentado no Campeonato Paulista. Portanto, se for possível, se ele tiver condição física e condição de inscrição, eu arriscaria, escalaria o Echaporã na primeira partida aí contra o Grêmio, Batista. Jornalista Júlio Nascimento, aliás, hoje o dia do jornalista, parabéns a todos os colegas jornalistas que fazem o trabalho suado, determinado no dia a dia, para apurar as notícias e trazê-las ao conhecimento do grande público. Oi, Júlio, um abraço para você, parabéns pelo seu dia. Oi, Batistão, um abraço para você, um abraço para todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes e também para todos os jornalistas desse Brasil varonil. Pois é, uma data importante, uma data que inclusive nós vamos homenagear no Na Lata, Batistão, as nossas referências, né? Jornalistas que foram referência para as nossas carreiras,
para que a gente tenha escolhido a comunicação. Então, até como uma forma de prestar homenagem ao jornalismo, principalmente o jornalismo esportivo, que é a nossa área, a gente vai separar esse tempo aqui no Na Lata. Mas sobre as pautas de hoje, hoje tivemos a apresentação, né? Nós participamos da apresentação do Echaporã, que é o novo atacante da Ponte, está emprestado pelo Atlético Mineiro. O Echaporã enfrentou uma concorrência pesada no Galo, né? Uma concorrência que tem Hulk, por exemplo, que é, se não o principal atacante do Brasil, um dos principais. E agora na Ponte ele tem essa oportunidade de ter minutos em campo. E durante a coletiva ele garantiu que está pronto, está preparado, está à disposição do Hélio dos Anjos, já poderia jogar contra o Grêmio. E no caso do Guarani, o Leandro Vilela, o que tá pegando aí pro Leandro Vilela fechar com o Guarani? O Leandro tem contrato até o dia 31 de maio, ou seja, daqui pouco mais de um mês ele se desvincula do Operário. E o Guarani gostaria de contar com um jogador de imediato, já para esse começo de Série B. Mas o Operário não abre mão da multa rescisória do Leandro Vilela, quer uma compensação financeira para quebrar aí esses 45 dias de contrato restantes. E tudo está dependendo agora de uma negociação entre as partes para que tenha um acordo. Mas, de fato, o Leandro Vilela já está muito interessado em jogar no Guarani. E ele está muito interessado nisso, porque ele sabe que, de repente, jogar bem num time de São Paulo, em Série B do Campeonato Brasileiro, pode ser um ponto que esteja faltando na carreira dele. Um jogador muito experiente. E tenho a sensação que boa parte da torcida vai aprovar a chegada dele para a sequência da temporada, Batistão. É isso aí. Portanto, o Echaporã deu a entrevista hoje. A Ponte, portanto, anunciou oficialmente a contratação do Echaporã. Essa informação já estava rodando aqui na Bandeirantes desde quando a Ponte se manifestou interessada na contratação do Echaporã. Mas hoje foi, portanto, a apresentação do jogador e daqui a pouco nós vamos ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Tem outros temas que vamos debater também com relação à Macaca. Luca e Léo Santos são dúvidas para enfrentar o Grêmio. É um problema, tá faltando aí pouquinho para a estreia da Macaca, estreia no sábado contra a equipe do Grêmio 4h30, mas os jogadores ainda são dúvida. Hélio dos Anjos cogita troca no gol. Kaique França pode ser o titular. O Igor Vinhas, ele teve altos e baixos. É muito estranho isso, porque quando ele era reserva do Ivan Quaresma, entrava e dava conta do recado. Quando o Ivan Quaresma saiu e ele virou titular, ele começou a apresentar uma sequência de altos e baixos e nunca convenceu totalmente a torcida e parte da imprensa de que realmente ele merecia a camisa titular. Agora pode ser que Kaique França venha aí, nós vamos debater isso aqui também. E com relação ao Guarani, Leandro Castan, o zagueiro, fala sobre o período que ficou sem clube. Nós separamos essa parte da sonora, você vai acompanhar a palavra do zagueiro falando sobre isso. E qual a escalação ideal para enfrentar o Brusque, jogo que será realizado lá em Florianópolis, porque o Brusque perdeu o mando de jogo e, consequentemente, estreia fora dos seus domínios. E o Leandro Vilela, como eu falei aqui, né, do Operário, será anunciado como reforço nos próximos dias. E vamos debater também sobre a questão da chegada deste volante, se ele tem competência, se tem qualidade para ser o substituto do Bruno Silva, que era um jogador no Guarani praticamente imexível, né? Usando a palavra aqui do Rogério Magri, que um dia foi ministro do governo e usou essa palavra e acabou cunhando uma palavra nova. Só depois é que nos últimos jogos, por outras razões, não foi por qualidade técnica, o Bruno Silva foi parar do banco de reservas. Mas ele era uma espécie de unanimidade. Já já estaremos debatendo isso também sobre o substituto. E uma vez mais conosco chegando Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Tava ouvindo, né, Batista, aí falar a questão do gol da Ponte, né, com Igor Vinhas, Kaique França, tem aí a dúvida do Hélio dos Anjos. Será que joga o Igor Vinhas? Será que joga o Kaique França?
Agora, eu concordo com o que você disse aí. Todas as vezes que o Ivan Quaresma, ele não pôde participar, inclusive naquela contusão que o deixou afastado quase 9 meses, né? Pela fratura que ele teve na mão, teve uma cirurgia, inclusive. E o Igor Vinhas assumiu a titularidade e, na minha opinião, foi muito bem. Foi muito bem, manteve uma regularidade. Claro que em alguns momentos oscilou, teve uma falha ou outra, isso é absolutamente normal. A vida do goleiro, principalmente, né, que está sujeito a erro a qualquer momento. Agora, eu acho que não dá para a gente tirar como parâmetro esse Campeonato Paulista para avaliar a questão técnica do Igor Vinhas. Não. Olha, não é fácil. Você imagina uma linha de defesa. Um Kevin, Fabrício, Dedé e Guilherme Santos. Como é que goleiro que aguenta isso? Então eu tenho que sair em defesa assim do Igor Vinhas, que para mim é bom goleiro. Tem um outro detalhe também, a questão da troca do comando técnico. Tiraram o Betão, que hoje está fazendo um sucesso danado lá na Tailândia. O futebol da Tailândia tem crescido muito lá no continente asiático. Conheço bem, estive lá, fiquei por 3 anos lá no continente asiático e a Tailândia é um país que o futebol vem crescendo muito. O Betão está fazendo sucesso lá. É um baita de um profissional, um baita de um treinador de goleiro e sempre deixou os goleiros da Ponte no casco. Ivan Quaresma, inclusive, convocado para a seleção principal num jogo onde o Tafarel foi assistir São Paulo e Ponte Preta no Morumbi, foi para ver o Volpe. E ele acabou convocando o Ivan. Então, por quê? Porque é competência. Competência do goleiro, competência no comando técnico que faz muita diferença. Ok, trocou. Trouxe o Lauro, que como goleiro, né, tudo que fez, como atleta, é indiscutível. Baita de um goleiro, por onde passou foi muito bem o Lauro, com títulos, boas participações, né? Então, como atleta, é indiscutível. Porém, o Lauro está iniciando uma carreira de treinador de goleiro. E não é fácil essa transição. Não é fácil. O meu primeiro trabalho como treinador de goleiros, que foi inclusive lá no Bragantino, ao lado do meu grande amigo, do meu irmão, que hoje não está mais aqui, mora lá no céu, Marcelo Veiga, eu tive muitos problemas para me adaptar. Mas muito, não foram poucos não, é por isso que eu estou dizendo aqui. E será que essa queda na produção do Igor Vinhas não se deve a essa troca? Será que essa troca aí acabou... Você está acostumado com um negócio... Quantos anos estava o Igor Vinhas aí treinando com o Betão? De repente tira um, coloca o outro que não tem experiência. Então, olha, eu acho que esse Campeonato Paulista não foi parâmetro. Eu, se sou o Hélio dos Anjos, não troco. Mantenho o Igor Vinhas. Até porque também o Kaique França teve uma sequência onde? Jogando pelo Oeste. Muito pouco, né? Poucos jogos assim como titular. Despontou lá no Corinthians, lá nas bases, mas e aí? Qual a experiência do Kaique França numa sequência de você falar, não, chegou aí o camisa 1, titular e vai jogar? O Igor Vinhas não, ele já mostrou isso, né, naquela oportunidade que eu acabei de citando aqui, na ausência do Ivan, e foi muito bem e mostrou muito talento. Então eu não mudaria. Eu acho que hoje, goleiro da Ponte, Igor Vinhas. E olha, é só você fazer o levantamento, né, e de alguns jogos também aí no Campeonato Paulista, a boa performance do Igor Vinhas. E repito, não é fácil essa transição e troca de treinadores e goleiro. Quando tem essa troca, o goleiro tem problema. Tem porque eu também já sofri isso na pele como goleiro. Saía um treinador de goleiro, vinha outro com um método totalmente diferente, com um pensamento totalmente diferente e envolve muita coisa. Parte técnica, parte física, trabalho de força, velocidade, então não é fácil. Então, Batista, eu acho que o Igor Vinhas tem que ser titular da Ponte nesse início de temporada e aí dá uma sequência. Aí sim nós vamos avaliar melhor a performance do goleiro da Ponte. É uma boa tese aí do Gleger, né? A mudança realmente ocorreu, a saída do Betão e a chegada do Lauro, que é um Padawan, né? Padawan. Quem assistiu Star Wars sabe o que é um Padawan. Sabe o que é um Padawan? É um aprendiz, né? Na linguagem de Star Wars é o aprendiz. Ainda é um aprendiz de treinador de goleiros. Por falar em Ponte Preta, Júlio Nascimento está pedindo passagem, tem uma informação importante da Macaca, hein, Júlio? Exatamente, Batistão. Você se lembra, CB, que na segunda-feira, o início da Semana da Ponte,
Começou com a apresentação do meia Fabinho para a Série B, né? Você se lembra do Fabinho, 25 anos, prestado pelo Metalist da Ucrânia, mas o Fabinho pode nem estrear pela Ponte. Ele, no treino de ontem, o Fabinho sofreu uma lesão no joelho esquerdo, passou por exames e foi confirmada a ruptura do ligamento cruzado anterior. Então se estima aí, né, Batistão, pelo menos 6 meses de recuperação. Se a gente fala de 6 meses, estamos dizendo de abril a outubro. Então ele voltaria em outubro, no cenário otimista, tá? Para a reta final do Campeonato Brasileiro. Aí tem aquela história da transição, do jogador se readaptar. É um cenário muito preocupante. Ontem, a notícia do doping do Matheus Jesus, suspenso preventivamente. Hoje, a lesão gravíssima do meia Fabinho Xavier, emprestado pelo Metalist. A Ponte deve confirmar essa informação, que foi trazida pelo jornalista Heitor Esmeriz e confirmada pela nossa reportagem. A notícia que, de fato, o Fabinho Xavier dificilmente vai atuar na Série B. E se for atuar, somente na reta final do campeonato, Batistão. Que situação impressionante, hein? A Ponte teve problemas seríssimos no Campeonato Paulista, com contusões, com lesões e também com Covid. E agora, de novo, antes do início da Série B, essa situação aí, né? Primeiro, ontem até ficamos aqui muito tristes com a notícia do Matheus Jesus. A expectativa era boa, tá? Porque ele trabalhou com o Hélio dos Anjos, foi bem na equipe do Náutico. Existia, claro, uma expectativa positiva de que ele pudesse render, já que o técnico da Ponte é o Hélio dos Anjos. Mas aconteceu esse problema aí, né? Ele foi pego no doping e está suspenso, o contrato dele está suspenso, vai a julgamento, mas não tem nenhuma expectativa de atuação ainda neste ano de 2022. Provavelmente, depende aí do julgamento, mas deve pegar uma pena pesada e vai reaparecer no cenário esportivo somente em 2023. O contrato está suspenso. E agora esse negócio aí do Fabinho. Tá faltando sorte, hein? Vai ter que arrumar aí, sei lá, trevo de 4 folhas, né? Figa. Colocar sal grosso lá para o pessoal passar em cima, vai ter que fazer alguma coisa porque a sorte não está ajudando a equipe da Macaca. Atendendo aqui algumas mensagens, daqui a pouco tem mensagens de áudio, tá? Até 30, 40 segundinhos para você participar com a gente e dissertar sobre os temas do dia e também de outros temas. Gleger, Lauro perto do Betão é amador. Eberlin não vai trazer um treinador experiente? Eu até posso responder, o Gleger pode falar também, já que ele citou aqui o ouvinte, que não assinou a mensagem. Se vocês puderem, assinem as mensagens, diga o local de onde você está participando, qual o bairro, qual a cidade e qual o país, o estado, o país que você está participando. Mas o Eberlin não vai trazer um outro treinador de goleiros. O treinador de goleiros é o Lauro. Ele foi escolhido por ter raízes ponte-pretanas e porque estava querendo iniciar uma carreira de treinador. Ele que foi um grande goleiro de muitos predicados, mas como treinador ele é iniciante. O ouvinte falou, ele é amador. Realmente ainda é amador. É o primeiro trabalho que ele está exercendo como preparador de goleiros. Batista, boa tarde. Parabéns a vocês, jornalistas. Aprovo sim, bom nome. Vai dar liga com o Silas ali no meio ou com o Andrade. Perna, Bugrino da Vila Boa Vista. Abraços, Perna. Olha, Perna, o meu cunhado, casado, chama Antônio Silva, casado com a minha irmã, a minha única irmã. Eva Batista, 6 anos mais velha do que eu e que mora em São Joaquim da Barra. O marido dela, o Antônio, ele é natural de Pernambuco. E aí ele ganhou um apelido lá em São Joaquim da Barra, né? Porque sempre que ele falava que era de Pernambuco, ele trabalhou, agora aposentado, mas trabalhou muito tempo numa usina de açúcar lá próximo a São Joaquim da Barra. E lá, como todo mundo chamava ele de Pernambuco, quer dizer, Pernambuco, muito grande, né? Uma palavra muito grande. Aí reduziram para perna. Então o apelido dele é Perna. E agora apareceu um ouvinte aqui, Bugrino, da Vila Boa Vista,
que também tem o apelido de Perna, dizendo que aprova o volante que está vindo lá do Operário. Boa tarde, Batista, aqui é o Simões de Vinhedo. Gostei muito da explanação do Gleger sobre o Igor, mas eu concordo com o treinador em começar com Kaique França. Também acho que o Lauro quebrou o gol da Ponte. Macaca, da pele até o osso. Aê! Sensacional. E o ouvinte está dizendo aqui, jornalista é importante, porém mais importante é saber que não é importante ser importante. Abraço, seu Júlio Nascimento e toda a equipe inteligente da Band. Jaime Marcos Galvão, de Lagoinha, Ubatuba, Bugrino, desde o berçário até o velório. Olha, essa versão aqui eu gostei, hein? Tem várias versões, né, que aparecem aqui da pele até o osso. E essa é legal, do berçário até o velório. Então é isso mesmo, a gente começa no berçário, né? E depois o final de todos nós, essa é a única certeza, é o velório. Então, só repetindo, né? Ele dá os parabéns aqui para o JN. Jornalista é importante, porém mais importante que ser importante é saber que não é importante ser importante. Foi aqui, né? Fez um trocadilho aqui, né? E é um mantra nosso, né, Batista? A gente não ser mais importante que a notícia, né? A gente sabe do nosso valor, mas nunca seremos mais importantes do que a notícia. E tem uns jornalistas, né, sem querer criticar colegas, mas eles fazem isso, eles querem ser mais importantes do que a notícia. E aí fica ridículo, fica realmente muito ridículo. Então tá correto aqui o nosso ouvinte. Boa tarde, Hélio dos Anjos. Escuta o Gleger. O cara sabe da posição. Igor Vinhas está longe de ser o culpado da defesa da Ponte ser a mais vazada do Paulistão. Diz aqui Wagner, do Jardim São Marcos, em Campinas. Olha que legal. Quando assina a mensagem e também coloca o local de onde está falando. Fica muito legal. Boa tarde, Guarani vai ficar nesses jogadores mesmos? Acabaram os reforços, abraços, Gustavo. Bom, Gustavo, Júlio, respondendo aqui para o Gustavo, porque terça-feira termina a janela para essa primeira parte do campeonato. São 2 janelas, uma terminando na terça e depois a outra só em agosto. O Guarani vai inscrever mais algum jogador novo. Além desse volante que está chegando, existe a expectativa de mais algum jogador para ser inscrito ainda nessa janela que termina na terça, hein, Júlio? Existe a expectativa sim, Batistão. Inclusive o Daniel Paulista, na coletiva de segunda-feira, ele falou o seguinte, olha, o Guarani está buscando recursos justamente para contratar esses últimos atletas. Lembrando que, não porque a janela se encerra na terça-feira, que o Guarani não pode inscrever os jogadores, não, tá? O prazo de inscrição é para lá do segundo turno. Então tem tempo tranquilo para o Guarani, de repente, registrar chegadas de novos jogadores, porque a janela ela serve para jogadores que estão empregados. Então são casos de venda e compra e empréstimos. Se o jogador está sem clube, ele pode chegar no Guarani e ser inscrito normalmente. Até fazendo uma simulação aqui de um cenário, Batistão, o Leandro Vilela tem contrato até o dia 31 de maio, até o dia 30 de maio, com o Operário. Se, de repente, o Leandro Vilela não conseguir a liberação com o Operário para chegar no Guarani em abril, ele vai chegar mais ou menos ali nos primeiros dias de junho, ele não vai ter contrato com mais nenhum time, ou seja, ele será um jogador livre no mercado. Aí, nesse caso, ele pode reforçar o Guarani e ser inscrito fora dessa janela de transferências, não tem nenhum problema. Agora, o grande ponto é que se o Guarani quiser um jogador como quis o Bruno José, do Cruzeiro, da Avó, do Corinthians, essa situação ela precisa se desenrolar até terça-feira. E um outro jogador que está na pauta, aí nós estamos falando já há algum tempo, é o Lucas Ramon, que é lateral direito. É um jogador também que, de repente, pode reforçar o Guarani e pintar aí nessa lista de reforços na próxima semana, Batistão. E essa situação vale também para a mudança de divisão. Não é isso? Se o jogador estiver empregado, ele só pode mudar de divisão, ou seja, da Série B para a Série A, da Série A para a Série B ou então para a Série C, nas respectivas janelas. Porque ele estando empregado,
e querendo mudar de divisão, quer dizer, na mesma divisão ele não pode jogar. Mas ele pode mudar de divisão. Mas só poderá ser inscrito na respectiva, na data da janela, né? Vale lembrar, né, Batistão? Se o jogador fizer 7 jogos por um time na Série B, não adianta ele rescindir o contrato depois para tentar burlar a janela de transferências, porque no caso ele já vai ter esgotado o limite de jogos por um time na mesma divisão. Aí continua valendo a regra. Cada jogador pode atuar numa mesma competição até 6 jogos por um time. Se passar desse limite, aí não pode trocar de time. Eu não concordo com essa regra, acho horrível, né? Um jogador atuar 6 partidas por uma equipe e de repente vai para uma outra equipe podendo marcar gols, inclusive contra aquela equipe, que é um negócio que não dá para entender esse tipo de procedimento. Essa é uma regra que a CBF deveria banir. Daqui a pouco teremos o debate do dia. O jornal A Marca noticiou que Pepe Guardiola é a prioridade da CBF para substituir Tite após a Copa do Mundo. E aí nós vamos debater sobre essa questão, porque os salários estariam girando na casa de 60 milhões anuais para o Guardiola dirigir a seleção brasileira. Não vejo, assim, dificuldade financeira para a CBF, porque a CBF ela tem uma arrecadação gigante. Não é esse o problema. O problema é debatermos aqui e se vamos chegar à conclusão de que a CBF deveria pagar essa quantia exorbitante, né? Uma pequena fortuna para o Guardiola, em função de outros treinadores, preterindo outros treinadores que talvez tenham a mesma competência ou até mais competência do que o Guardiola. Estou falando no mercado nacional, no mercado brasileiro. Só para citar aqui, por exemplo, o técnico do Palmeiras. Mas já nós vamos debater a respeito disso, porque hoje é o debate do dia, justamente essa questão aí do Guardiola. E daqui a pouco teremos também aqui, vamos colocar mensagens de áudio, até mais ou menos aí 40 segundinhos, para você participar aqui com a gente, tá bom? Olha, contratar o goleiro Tomazella, da Portuguesa, para a Ponte Preta, diz aqui Carlos Matozinho, de Itatiba. É o seguinte, o Tomazella fechou o gol, hein? O Rio Claro hoje até entrevistamos no programa os donos da bola, agora das 12 até as 13 horas. Das 12 até as 13 horas, os donos da bola na tela da Band. E o entrevistado na entrevista do dia hoje foi o técnico do Rio Claro, que no primeiro jogo a Portuguesa venceu por 1-0 e nesse final de semana, próximo final de semana, tem o jogo da volta no Canindé. E o Tomazella fechou o gol. Pois não? Vamos subir. Alunos ano que vem, mas é bom esse cara aí, elite do futebol paulista. Esse cara aí é bom, Tomazella? Regular. Então? Fez um bom jogo. Fez um bom jogo contra o Rio Claro, concordo. Belíssimas defesas. Mas não dá para analisar o goleiro por uma partida, né? Eu não contrataria. Bom, tá aí então a palavra de quem conhece, né? O Gleger trabalhou 20 anos como atleta profissional, Guarani, Portuguesa. Por isso que ele fala, né? Vamos subir, porque ele é torcedor também da Portuguesa. Trabalhou no Corinthians, foi campeão paulista, Cruzeiro, entre outros, enfim, uma longa carreira, um profundo conhecedor da matéria, porque também foi treinador de goleiros, além de treinador profissional. Rejeitou aqui o Carlos Matozinho a sua indicação do Tomazella. Diz aqui, boa tarde, senhor Batista. Tudo bem? Com a saída de Galvão Bueno na Rede Globo, no final deste ano de 22, você poderia substituí-lo nas narrações dos principais jogos do Brasil. Abraço, Ricardo Bugrino, desde a barriga da minha mãe. Ô, louco, ele é bugrino desde antes, né? Antes de tirar o pescoço para fora, tomar o tapa na bunda e chorar, ele já era bugrino.
Olha, é o seguinte, eu estou aqui muito bem satisfeito aqui na Band, né? Não tem, assim, motivo para deixar a Band. E também essa questão de ser narrador titular aí, sabe, exige muita coisa. Eu, lá atrás, né, já contei aqui a história algumas vezes, eu recebi um convite para ser narrador da Rede Globo de televisão. Eu trabalhava na Rádio Jovem Pan, fui indicado pela transmissora da Globo de Sorocaba na oportunidade, fui a São Paulo, a Globo tinha uma unidade ali no prédio, em cima do prédio da Gazeta, na Avenida Paulista, tem um prédio. Esse prédio sempre aparece, todo mundo vê pela televisão, né, nas corridas de São Silvestre. E lá no último andar tinha uma unidade, eu nem sabia que existia, mas tinha uma unidade da Rede Globo. O meu teste foi lá, eu estive lá, fiz o teste de narração, colocou lá alguns jogos, né, para eu poder narrar, e passei no teste. Aí o cara lá que me atendeu, um dos diretores da Globo, falou, olha, você vai ser contratado pela Globo Rio. Tem Kleber Machado em São Paulo, tem o Galvão Bueno, que fica na ponta do guarda-chuva, faz seleção brasileira, finais de competições e etc. E precisamos de um locutor para o Rio de Janeiro. E quando ele falou isso, ele me desanimou por completo, porque eu com 2 filhos pequenos, né, na época, eu trabalhei na Rádio Jovem Pan entre 89 e 94, durante 5 anos. Aliás, esses dias, anteontem, né, ou ontem, não sei, que um ouvinte pediu aqui se tinha um gol que eu narrei pela Jovem Pan. Mostramos aqui um gol que o Alexandre Almeida achou na internet, e eu até falei do Choquito. Foi anteontem, porque ontem, curiosamente, me ligou o Luiz Alexandre Rodrigues, o Choquito, numa coincidência absurda. Ele não ouviu quando eu falei dele aqui, e aí ontem ele me ligou, ele tinha lá algumas perguntas para fazer e tal, não sei o que, ele vai fazer um trabalho aí para uma rádio gaúcha, que vai transmitir o jogo da Ponte Preta no sábado, Ponte e Grêmio, e ele queria conversar comigo. Mas então, eu estava lá eu fiz esse teste, quando ele falou Rio de Janeiro, me desanimou, porque tinha aquelas notícias de bala perdida no Rio, aquele negócio todo, e eu falei, vai ter um crescimento, evidentemente, na carreira, mas não vou submeter a minha família a uma situação como essa, né? Se eu perdesse um filho por bala perdida, jamais ia me perdoar. E aí também, para colocar a minha esposa dentro de um apartamento e ficar lá sem amigos, sem nada, sem ninguém, já foi difícil em Campinas. Eu trouxe a minha esposa de São Joaquim da Barra para Campinas, e aí demorou uma longa data para ela se adaptar aqui na cidade. Não ia repetir isso novamente, e o diretor da Globo, durante 5 semanas seguidas, ele ficou ligando, falava com a minha secretária, a Cidinha Marques, que está comigo há mais de 30 anos, e eu não queria conversar com o diretor da Globo, porque eu tinha medo que ele pudesse me convencer a ir para o Rio de Janeiro, coisa que eu não queria fazer. A vida é assim, né? O homem, ele é a pessoa, o ser humano, é o resultado das suas decisões. Poderia ter dado certo? Claro que poderia ter dado certo. Para o meu lugar, não para o meu lugar, mas para esta vaga, melhor colocando, né? Para esta vaga, quem foi na época foi o Luiz Roberto, que também estava fazendo o teste, o Luiz Roberto Demúcio, e estava lá até hoje. Acho que quem vai assumir a vaga do Galvão Bueno, meu caro Ricardo, que é bugrino, deve ser o Luiz Roberto Demúcio. Talvez, né? Se eu estivesse lá, estaria assumindo a vaga do Galvão Bueno, mas neste momento é praticamente impossível. Mas é assim, a vida oferece opções e você vai pegando essas opções. Eu optei em ficar em Campinas e aqui criei os meus filhos, eduquei os meus filhos, pessoas de bem, pessoas honestas. E isso para mim é muito importante. A família para mim é mais importante do que tudo. Não é o dinheiro que eu poderia estar ganhando lá, não é a ascensão na profissão. E uma coisa que eu dou muito valor é ser feliz,
É por isso que eu estou sempre falando. Que às vezes a pessoa ganha dinheiro, ela tem ascensão na carreira, mas vive infeliz. Sai de casa e quando vai para aquele local lá para trabalhar, ela vai amargurada. Chega lá, o local não é legal, não tem estrutura, os companheiros não são legais, e aí o cara fica amargurado, com o coração cheio de mágoa. Não é bom isso, né? A vida é curta, é muito pequena esse período que a gente permanece aqui. Então você tem que priorizar. Claro que tem que trabalhar para o crescimento da carreira, mas tem que priorizar a felicidade. Bem, ouvintes participando aqui, 971021493. Muito obrigado pela participação. Só mais uma. Prometo que daqui a pouco seguimos aqui com o programa com outras pautas. Boa tarde, Batista. Agora sim vai ser uma seleção estrangeira. De brasileiro lá só tem o Tite. É o tema que nós vamos debater daqui a pouco, né? Se o Guardiola poderia ser contratado pela seleção brasileira. É uma situação que poderá ocorrer porque o Tite já disse que não permanece. Ganhando, perdendo, não tendo êxito ou tendo sucesso com a seleção brasileira, ele já disse que estará fora da seleção brasileira assim que terminar a Copa do Mundo do Catar, que começa dia 21 de novembro. Por que o campeonato vai ser em novembro? Normalmente é meio do ano, por causa do calor, né? Todo mundo já sabe disso, mas só reforçando, por causa do calor muito forte. O calor e, consequentemente, nesse período do ano lá no Catar, a temperatura é mais amena. Então dá para disputar a competição sem ter essa questão física aí pegando, né? E eu tenho um recado importante para você que está aqui nos acompanhando em AM 1170 e FM 85.7 em faixa estendida. Para Ribeirão Preto, você nos acompanha em AM 1270 em FM 85.3 lá para Ribeirão Preto. Você sabia que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que você imagina? Ter seus dentes fixos novamente é um sonho que a Odontoclinic pode e quer realizar para você. Aproveite o mês do implante dentário. Um time de especialistas pronto para lhe atender e trazer de volta o seu sorriso. Não perca tempo. Agende já a sua consulta de avaliação. Ligue nesse telefone 3342-7000, 3342-7000, para marcar a sua avaliação. 3342-7000. A Odontoclinic possui excelência no tratamento de próteses com os recursos mais modernos e rápidos do mundo, para você ficar muito bem na foto, mas não é só a questão de ficar bem na foto. A falta de dentes provoca problemas de saúde, deficiência na mastigação, interferência na fala, perda óssea. Faça o implante e tenha de volta a sua autoestima. As condições de pagamento são muito favoráveis. 12 parcelinhas, 12 parcelas para você fazer o implante e ter de volta a sua autoestima. A hora é agora. Atenção, 3342-7000, 3342-7000. E esse telefone é o telefone que você pode marcar na unidade mais próxima de você. Tem unidades aqui em Campinas, tem Valinhos, Vinhedo, Louveira, Jundiaí, Cajamar, Mogi Guaçu, Rio Claro e também em Sorocaba, onde tem 3 unidades. Mas nesse telefone você marca a sua avaliação para a unidade mais próxima de você. 3342-7000, 3342-7000. Odontoclinic, porque sorrir é tudo! São 17h40 em Campinas. Aqui o Esporte em Debate pela Bandeirantes. Hoje nós vamos até às 7 da noite, porque tem bola rolando e você vai acompanhar aqui na Rádio Bandeirantes
é futebol de qualidade comprovada. Das 20 às 21 tem concentração. A Voz do Brasil hoje vai no seu horário normal, às 19 horas. E o Milton Neves, na sequência, vem com concentração. E depois a jornada esportiva Copa Sul-Americana. Esse jogo aqui vai sair faísca, hein? Ayacucho e São Paulo. Ayacucho e São Paulo, com a narração de Rogério Assis, o canhão do rádio brasileiro. Ouça o jogo aqui pela Rádio Bandeirantes, logo depois da Voz do Brasil. Portanto, ligue o seu rádio na Bandeirantes para ficar atento e ligado na emoção do canhão do rádio brasileiro, que normalmente, né, fica aqui nos ouvindo também. Um abraço, canhão. Muito obrigado. Bom, vamos às entrevistas. Temos aí da Ponte também do Guarani. Começamos com quem hoje, Júlio Nascimento? Vamos lá, Batistão. Começamos com a apresentação do Echaporã na Ponte. Ele está emprestado pelo Atlético Mineiro. Fica até o final do campeonato, né? Eu falava sobre a concorrência do Echaporã no Galo. Ele vem para a Ponte para jogar, viu, Batista? Inclusive, atualizando aqui, né, o bid da CBF, o Echaporã ainda não está no bid, assim como o Arthur. A expectativa é que até amanhã eles estejam já para jogar, no caso do Echaporã. E também o Arthur, né, deve começar a partida como titular. O Danilo Gomes, o Bernardo saíram hoje no bid, também acredito na titularidade desses jogadores. O Nicolas também está no bid. Então teremos provavelmente algumas mudanças no jogo de sábado. Eu acredito muito na titularidade do Echaporã. Nós vamos ouvir aí. Ele disse que está pronto para jogar e falou também sobre a expectativa de agora estar na Ponte Preta. Muito feliz de estar aqui, né? Poder representar meu futebol. Muito grato pelas portas que a Ponte Preta vem abrindo para mim. Estou aqui para ajudar o máximo possível. Agradecer também o carinho da torcida, que vem me apoiando muito na rede social, mandando mensagem. Então, gratidão também à torcida. Espero ser um ano muito proveitoso, um ano de acesso que essa grande equipe merece, que é a Ponte Preta. Uma experiência, eu acho que vai ser única, né? Porque, se Deus quiser, fazer uma grande Série B e poder buscar o acesso com a Ponte Preta, que é a Série A. Então, vai ser muito importante para mim. Não só esse acesso, mas também um currículo na carreira. Vim para ter uma sequência de jogo maior, mas também aqui é uma concorrência muito grande. Ponte Preta é um clube muito grande, então eu acho que a concorrência também vai ser grande aqui. Quando o professor quiser me usar, estou preparado sim. Espero ser o artilheiro da Série B, né? Ajudar a Ponte Preta, mas quem sabe tudo isso é Deus, né? Ele que tem planejado tudo isso para mim. Então, sou grato, espero ajudar a Ponte Preta com gols, assistência, mas o mais importante vai ser a vitória. O Echaporã, então, Batistão, apresentado, novo atacante da Macaca. As entrevistas têm sido curtas, né, Batista? Os jogadores da Ponte são mais objetivos nas respostas, né? Com pouca profundidade aí nas respostas, mas o Echaporã, 22 anos, está em busca aí da sua grande sequência, desde que subiu para o profissional. Jogou muito bem, tanto na base do Figueirense como na base do Atlético Mineiro. Teve, sim, oportunidades no time principal do Atlético, mas é um time milionário, né? Um time que garimpar espaço é muito difícil. E agora na Ponte ele vai ter a chance de mostrar o seu futebol e se desenvolver também durante a Série B do Campeonato Brasileiro, Batistão. Vamos ouvir os comentaristas e a ICH Echaporã. É o primeiro contato que ele tem com a imprensa e com a torcida da Ponte. Gostou da retórica do rapaz ou não? Eu tenho uma pergunta para o Júlio. O Júlio está me ouvindo, né? Sim, estou aqui. Você percebeu se ele está com a mão quebrada ainda, enfaixada? Você teve lá na entrevista, não? As entrevistas da Ponte ainda não são presenciais, né, CH? Então, confesso que eu não percebi. Eu vou tentar olhar as fotos aqui do treino de hoje. Aí até o final do seu comentário eu já trago para você essa notícia. Porque no dia 22, mês passado, ele quebrou a mão esquerda. Por isso que até ele não participou das partidas finais do Atlético Mineiro. Bom jogador que chega para mim para ser titular. Se ele não for titular, será uma grande surpresa. Mas eu tenho uma expectativa boa no futebol dele, Batista. É evidente que o todo precisa ajudar. Mas é um jogador vertical, um cara diferente. Então eu torço para que ele entenda o que é a Ponte Preta, o que é Campinas, o que é a Série B, tenha bastante humildade, que exerça o espírito que a torcida gosta. Um jogador, além de técnico, tem que ser aguerrido
Tem que ter humildade para saber que o campeonato é extremamente complicado, mas eu tenho uma boa expectativa em cima do futebol do Echaporã, Batista. E para você, Gleger Zorzinho Echaporã, fez o seu primeiro contato aí com a imprensa e o que você achou da argumentação do rapaz? Gostei, falou bem, né? Acostumado já, né, Batista? Jogador que estava num grande clube, tem uma certa experiência. É claro que lá é difícil de jogar, né? Mas eu acho que ele vai ajudar a Ponte, sim. E o que ele disse aí, né? A gente percebe na fala, né? No entusiasmo, o cara reconhece a grandeza do time, a grandeza da camisa. Isso é importante. É importante, tá sabendo onde tá pisando. Chegou bem, falou bem. A expectativa é muito boa em cima desse jogador. A gente tem dito muito isso, né? Porque a Ponte tem um jogador como o Luca, né? Só que a bola não chega com qualidade, é dura, difícil. Mesmo assim, o Luca ainda se destacou. Você imagina se tiver um bom jogador, um cara que cria as jogadas, abra os espaços para o Luca. Então vai ficar, é um ataque interessante. Estou botando fé nesse menino aí e acredito que foi uma boa contratação da Macaca, viu, Batistão? E daqui a pouco nós vamos aqui também colocar algumas mensagens de áudio. Estamos com um tema até com relação ao Echaporã. Se deve ganhar uma oportunidade. O time da Ponte é uma incógnita. Ninguém sabe qual é o time que vai entrar em campo na partida contra o Grêmio. Pode pintar, de repente, grandes novidades, alterações radicais ou não. Depende de uma série de fatores, até com relação à parte física, né? Se tem condições ou não de alguns jogadores atuarem. Pode ser que apareça o Fecim, que terminou a competição como titular. Pode ser que apareça o Matheus Anjos, que até melhorou nos 2 últimos jogos do Campeonato Paulista, mas longe de ser aquele meia insinuante que a Ponte necessita e que até então não conseguiu. E também pode aparecer aí esse Echaporã, né? Foi contratado, os nomes ainda não saíram no bid, pode ser que saia até amanhã para jogar. Precisa sair amanhã até às 19 horas, pode ser que apareça Vitinho. Hélio dos Anjos elogiou, fez rasgados elogios na entrevista que nos concedeu de forma exclusiva. É da base, menino. Será que ele teria coragem de lançar um menino numa partida tão complicada, talvez um dos times mais difíceis de se enfrentar, que é o time do Grêmio nessa Série B ao longo da temporada 2022. Bom, agora virando para o lado bugrino, quem que fala aí, hein, Júlio? Pois é, Batista, amanhã a gente vai ouvir o João Vitor, zagueiro da equipe do Guarani, mas ainda hoje eu separei uma última parte da entrevista do Leandro Castan. Tem ainda uma última parte que o Castan, ele ficou 3 meses, né? E depois assinou com o Guarani sem jogar. E agora ele volta depois desse período, já à disposição para o jogo de amanhã contra o Brusque. E interessante falar porque o Castan fez até observações sobre o relacionamento dele dentro de casa durante esse período que ele ficou sem jogar. Foi interessante, cara. Assim, eu tava... 2020 teve a pandemia, aí 21 começou, não tive férias. Aí na minha cabeça tava, quando acabar esse campeonato aqui, eu vou dar uma descansada. E foi o que aconteceu, eu já sabia que eu não ia continuar no Vasco já, depois quando o Fernando Diniz saiu, né? Já sabia que eu não iria continuar também. E aí quando eu cheguei em casa, o primeiro mês foi legal pra caramba. Segundo mês minha esposa começou a olhar um pouquinho diferente pra mim. Aí no terceiro ela falou, e aí, você não vai voltar a jogar não? Então, assim, cara, é um momento assim diferente que eu tô vivendo na minha vida, sabe? Eu acho que a minha família não queria mais sair daqui de São Paulo. A minha esposa, quando eu falei, não vou mais continuar no Vasco, ela falou assim, então, depende de onde você for, a gente vai ficar por aqui. Então, assim, é muito gostoso estar de volta à minha casa, como posso falar, que eu sou paulista, tá no meu estado. E eu falei, sou muito agradecido ao Guarani por ter aberto a porta para mim, de estar aqui jogando de volta, que tenho certeza que a família Castan vai estar direto aqui no Brinco. E como eu falei, cara, eu tô com uma sensação muito boa de que a gente vai ser muito feliz esse ano. Que o torcedor possa jogar junto com a gente essas 38 rodadas, não vão ser todas em casa, né? Mas que ele possa estar mandando, quando a gente estiver jogando fora, mandando essa energia positiva pra gente. Eu acho uma coisa que me impressionou muito também,
porque como eu falei, desde 2012 eu estava fora do estado, né? Então eu não joguei mais contra o Guarani. E quando eu joguei ano passado aqui com o Guarani, eu lembro muito do ambiente que eu encontrei no estádio. E aquela atmosfera, se a gente estiver junto, ligado, a torcida com o grupo, eu acho que vai ser legal, meu. Vai ser legal. Aquela atmosfera ali, pô, até arrepia. Então, assim, se a gente tiver essa atmosfera, o grupo, e eu sei que a responsabilidade é nossa de atleta de trazer a torcida com a gente. Então, assim, nós como os atletas temos que trazer a torcida para o nosso lado, que eu sei que o torcedor quer que corra, que tenha raça, e aí as outras coisas elas vêm naturalmente, que a qualidade de cada um vai se sobressair. Então, se a gente correr, der a vida dentro de campo e a torcida vir junto, comprar a ideia do acesso, se Deus quiser, ano que vem a gente vai estar na Série A. Então, o Leandro Castan, né, que é um dos grandes nomes da Série B do Campeonato Brasileiro no Guarani, né, Batistão? O Leandro Castan é, sem dúvida, aí o grande nome defensivo para o campeonato. Então, ele falou, né, sobre a esposa que cobrou dele se não ia voltar a jogar, né? Marido em casa sem fazer nada é um tormento. Aliás, a pandemia, que todo mundo tinha que ficar em casa, foi um negócio complicadíssimo, que teve de casamento sendo desfeito, divórcios e mais divórcios, porque sabe como é que é, né? Quando fica muito junto, os defeitos começam a aparecer mais do que as virtudes. Todos os seres humanos têm defeitos e virtudes. Mas quando se fecham dentro de uma casa e ficam ali 24 horas por dia juntos, não é fácil. Ali a coisa realmente complica. Então muitos casamentos foram desfeitos por causa desta dificuldade da convivência dentro de um local confinado. Então, dissertou a respeito desse assunto. Felizmente aqui, né, o CH e Gleger, os nossos casamentos não foram desfeitos. Júlio Nascimento é solteiro, ainda não casou. Portanto, não passou por isso. Ô Batista, mas viu, Batista? Oi. Eu tinha fazenda lá, eu trabalhava lá na fazenda, não tem como, então eu partia pra lá, entendeu? Então... Você tinha um escape. Você tinha um escape. Tinha. E o CH, que também é casado, também manteve o casamento, né, CH? Graças a Deus, né, Batista? Mas eu comecei a fazer muitas coisas que eu não fazia, não é? Então, é um trabalho de casa, um trabalho no jardim, sabe aquelas reformas, mini reformas que você fica só adiando? Eu tentei fazer de tudo para que não acontecesse esse tipo de coisa. Mas eu concordo com os amigos, não é fácil não, cara. Foi um tempão grande. Eu que peguei a Covid no começo, graças a Deus consegui vencer, mas eu confesso que não foi fácil não. Mas a gente conseguiu, graças a Deus, tanto tempo junto, administrar isso. Mas confesso, não foi fácil. E o Castan vai ser titular? Eu acho que sim. E vai ser líder desse time, se tiver condição física. Porque eu não sei como é que ele tá. Aliás, eu não sei nem se ele joga a partida de amanhã. Tenho dúvidas. O Daniel Paulista deu uma letrinha aí na entrevista coletiva, o jogador também, né, nessa entrevista que nós ouvimos um pedaço dela ontem, um pouco hoje. Eu acho que o Castan não começa o campeonato jogando, que eu acho extremamente prudente, para não ficar colocando um jogador do nível dele, expondo o jogador sem uma condição, pelo menos, razoável fisicamente, Batista. E para você, o Gleger, Castan vai ser o titular nesse time do Guarani? Ele pode até não começar aí a primeira partida, as primeiras rodadas, mas eu acho até que vai começar, tá? Porque é um cara experiente, é um cara que já sabe os atalhos, sabe cortar caminho, teve um tempo aí, já algum tempo treinando. Eu não sei não, eu acho que o Castan pode aparecer entre os titulares, inclusive com a tarja de capitão, tá? Isso aí não é informação, é só uma suposição. Agora, é um jogador que tem uma experiência, né? Que tem qualidade. Eu costumo dizer que ele, nos últimos anos, não foi bem lá no Vasco. Mas você viu ele falando, né? Olha, é um recomeço, voltando para o Guarani aqui, estou recomeçando. Essa fala do Castan me deixa animado na questão técnica. Porque o cara você percebe que ele está empenhado, que ele está disposto, né? Está vindo para um gigante, uma camisa pesada também.
sabe que pode, com um acesso, voltar novamente aí, né? Leandro Castan, a gente sabe disso, e o atleta sabe, ele reconhece isso. Tá vindo para um time muito grande, né? De muita história, tradição de uma torcida maravilhosa. Então é importante isso. É importante isso para o jogador. Ele vem, olha, tô vindo aqui para um recomeço, muda totalmente o foco, né? Lá no Vasco estava desgastado, ficou por alguns anos lá. Então, quer dizer, troca de ares, essas coisas podem fazer bem. E eu tô confiante. Tecnicamente é indiscutível, né? A gente tem que ver a parte física, né? A parte clínica. Ele já não é mais um garoto, mas é um cara muito empenhado. Eu estava dizendo esses dias, né, Batista, que eu joguei com o irmão do Leandro, Luciano Castan, que sempre falou muito bem do seu irmão, lado profissional. Eu não trabalhei com o Leandro Castan, mas o irmão dele falava muito sobre isso, profissionalismo, o cara que se dedica muito. À toa que foi o que foi, né? Jogou onde jogou. Então, eu tô assim, com esperança nesse Leandro Castan, entusiasmado, focado, para que as coisas possam acontecer. E se for assim, vai ajudar muito, viu, Batistão? É isso aí. Daqui a pouco vamos debater aqui sobre a questão da seleção brasileira. E o ouvinte está dizendo aqui, não entendi. Óbvio a contratação do Guardiola com o pretexto de prestigiar o mercado brasileiro e indica o técnico do Palmeiras, que é um europeu? Não entendi. Diz aqui o Wagner. Ô Wagner, eu não indiquei o técnico do Palmeiras. Eu disse, por exemplo, pode ser que tivéssemos aqui no Brasil técnicos que poderiam assumir a seleção brasileira. Técnicos que estão trabalhando no Brasil. Não estou dizendo que são técnicos brasileiros. Técnicos que estão trabalhando no futebol brasileiro. Mas isso é para daqui a pouco, quando nós estaremos debatendo sobre a seleção brasileira e a possibilidade do Guardiola assumir a posição do Tite. E agora quero falar da Angel Tour. Vai viajar a passeio, a trabalho dentro ou fora do Brasil? Necessita de um carro para o seu dia a dia? A Angel Tour é a sua melhor opção. É referência em Campinas e toda a região. Há mais de 20 anos no mercado, oferecendo solidez e um alto padrão de atendimento e plantão 24 horas. Equipe treinada e qualificada para atender e superar as suas expectativas e também de sua empresa. Passagens aéreas com desconto, hospedagem em qualquer lugar do mundo, seguro viagem e aluguel de carro por dia, por mês, por ano ou frotas. O que você desejar em qualquer lugar do Brasil. Alugue o seu carro com diárias a partir de R$ 62. Faça a sua cotação pelo WhatsApp 95321-5444. O telefone fixo é o 2512-3333. 2512-3333. Angeltour.com.br. Lojas em todo o Brasil e aqui em Campinas, na rua Pereira Tangerino, número 91, no Guanabara. Tem em Americana, tem em Limeira, Piracicaba, Valinhos, Indaiatuba, Jundiaí, Bragança Paulista, Mogi Guaçu e em todo o interior do estado de São Paulo. Angel Tour. Bandeirantes. O rápido intervalo e voltamos já 17h59 aqui, Esporte em Debate pela Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Alô, é da Ótica? Sim. Meus óculos quebraram e preciso de um novo urgente. Quanto tempo demora para ficar pronto? Mais ou menos 10 dias, porque enviamos para o laboratório e sempre atrasa. Estou sem enxergar nada direito. Deveria ter ligado para as Óticas Garci. E por que não ligou?
Nas Óticas Gassi, 90% dos óculos ficam prontos em 1 hora. A única com laboratório próprio, digital e preço de fábrica. Venha conhecer a nossa unidade em Campinas, na Rua José Paulino, 462, Centro de Campinas. Óticas Gassi, o shopping dos óculos e o melhor custo-benefício do mercado. Gassi, Gassi, óticasgassi.com.br. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odontoclinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odontoclinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Tinta Coral com preço, qualidade e atendimento é na Corbella. Acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Júnior Nascimento. Tem Libertadores da América hoje. A bola vai rolar às 7 horas para Fortaleza e Colo-Colo. O jogo em Fortaleza, no Castelão. E na Copa Sul-Americana também tem Brasil em campo. Cuiabá joga contra o Melgar do Peru. E o time do São Paulo, com transmissão da Rádio Bandeirantes, enfrenta o Ayacucho no Estádio Nacional em Lima, no Peru. Pela Liga Europa, playoffs, vitória da equipe do Braga contra os Rangers. Red Bull Leipzig empatou com a Atalanta, Frankfurt e Barcelona também empataram. Finalzinho de jogo para West Ham e Lyon também empatados. São jogos do futebol internacional hoje. Ontem, pela Libertadores, o Palmeiras venceu o Deportivo Táchira por 4-0. O Red Bull Bragantino venceu o Nacional do Uruguai por 2-0. Os times brasileiros e paulistas em campo representando muito bem o nosso país. Quem não foi bem foi o América Mineiro, perdeu em casa para a equipe do Independente Del Valle do Equador. E o Atlético Mineiro venceu o Tolima na Colômbia, placar de 2-0. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Tintas com preço, qualidade e atendimento é na Corbella. O poder premium das cores está na linha Coral Decora. Decora Mate, o tom fosco e aveludado que disfarça as imperfeições. Decora Seda, a suavidade do acabamento acetinado com brilho intermediário. E Decora Diamante, o acabamento semi-brilho facílimo de limpar e mais resistente ao mofo. Corbella Tintas. Ligue 3307-4002 ou acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Alô Ponte Pretano, agora é Brasileirão, vamos juntos! A macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso. Ou Ponte Pass com 50% de desconto para 3 jogos. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Conheça os planos e aproveitem. Lugar de torcedor Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Vamos hoje até às 7 da noite. 18h04. Ouvinte, boa noite, Batista. A Ponte perdeu mais um jogador, Fabinho, que veio da Ucrânia, não joga mais neste ano. Está dizendo aqui o ouvinte, né, falando a respeito do Fabinho, que teve aí uma contusão. Pode ser que ele tenha condições de voltar, mas só no finalzinho, na reta final da Série B. E aí a Ponte vai ser prejudicada terrivelmente, porque estava contando com o futebol do jogador e ela acabou o Fabinho se contundido no treino. Essa é a informação que já foi trazida aqui pelo Júlio Nascimento nesse programa. Vamos com mensagens de áudio, a primeira vai para o ar. Essa história de não ter condições de jogo não é que está de saída da Ponte Preta, não? Será que os dois não estão de saída da Ponte? E a diretoria está falando que eles não têm condições de jogo? Os dois? Ele
Ele está falando sobre os dois, quais dois? Acho que o Luca e o Léo Santos, né? Mas eu particularmente não acredito nessa possibilidade, não. São jogadores que ainda não estão 100%, né, Batistão? O Luca teve 2 propostas, inclusive uma de Série A, e ele optou por ficar na Ponte. Então não acredito que seja esse o caminho, não. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista e Júlio Nascimento. Olha, Batista, eu acho que o Brasil não deveria contratar o Guardiola, se caso quiser. Porque nós temos um grande treinador aqui treinando o Palmeiras. Basta contratar o Abel Ferreira, está tudo resolvido. Porque o Guardiola, por mais que ele entende de futebol, a fórmula tática do Brasil, ele não vai conseguir entender como os jogadores brasileiros gostam de jogar. E o Abel Ferreira já está por dentro desse esquema aí. Falou, Batista. Obrigado. É o Itamar. Um abraço para vocês. Valeu, Itamar. Muito obrigado. Esse é o tema do debate do dia. Já vamos debater. E o Paulo também está dizendo aqui, Batista, já ouvi entrevista do Guardiola, que ele de forma alguma aceitaria ser treinador da seleção brasileira. Ele prefere o trabalho de campo no dia a dia e não ficar 6 meses somente assistindo jogos de futebol. Talvez, quando ele ficar mais velho, aceite treinar uma seleção. Mais um ouvinte no ar. Oi, Batista, tudo bem? Aqui é Jonas Vilas Boas de Cambuí. Infelizmente, nós estamos passando uma fase de nhaca desgraçada, né, da Ponte Preta. Né? Então, primeiro foi o Moisés Ribeiro que entregou o ouro. Depois o Dedé entregou a mina de ouro. Depois o Ribamar, que fez 2 gols no mesmo jogo, estourou o ligamento do tendão de Aquiles. Depois o Matheus, aí caímos, né? Aí caímos para a segunda divisão, né? Agora o Matheus foi pego em doping. Ele não joga nada, ele fez isso mais para ver se jogava alguma coisa e mesmo assim não jogou nada. E o último agora é esse caso do Fabinho, né? A esperança nossa era esse, o grande jogador, né? Ele de fora, quem sabe seria uma excelente aposta na Ponte Preta, mas mais uma jogada fora. Está tudo errado para nós, né? Agora vamos em frente, torcendo e rezando. Um abraço a todos aí, tchau. Tchau, um abraço, muito obrigado. Mais uma mensagem de áudio. Olá, amigos da Band. Quem está falando aqui é o Carlinho Japonês, aqui do Jardim Chapadão. Hoje, 7 de abril, estou completando 76 anos, Batistão. Uns abraços aí para o Júlio Nascimento, para o CH, para o Cleger Zorzinho, para o Tigrão, não sei se todos estão aí. Mas eu queria dizer que o maior presente como bugrino que eu recebi após o título de 78 foi aquele jogo, né, que aconteceu no dia 18 de novembro de 1964, e eu tinha 18 anos e estava lá naquele estádio Brinco de Ouro. O Santos enfrentou o Guarani, jogou com Gilmar, Ismael, Modesto e Geraldino, Zito e Lima, Peixinho, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Esquadrão, hein? Esse time estava voltando da Espanha depois de ter ganhado o troféu Carranza e desceu em Viracopos para poder enfrentar o Guarani numa noite do dia 18. E o Guarani jogou com Sidney, Oswaldo Cunha, Ditinho e Diogo, Hilton e Heraldo, que foi o marcador de Pelé, Joãozinho, Nelsinho, Babá, Américo, Murolo e Carlinhos. O árbitro foi Armando Marques. E o Guarani, nessa época, tinha lançado um jogo antes lá em Bauru, 6 garotos que falavam antigamente dos juvenis, propriamente da base. E os gols foram marcados por Carlinhos, Joãozinho, Babá, Américo, Murolo e Nelsinho. Gostaria de citar o Tigrão, aquele que gosta de histórias, né? Realmente que esse foi um efeito maravilhoso, que realmente foi o maior presente em minha vida. Obrigado, Batistão. Boa noite a todos vocês aí. Valeu, muito obrigado, Roberto Japonês. Bela lembrança, mais um ouvinte no ar. Ô Batista, boa noite, o Edson aqui da Chácara Primavera. Pergunta aí para os analistas aí, da Bandeirantes, por que o Guarani, de um campeonato para o outro, mantém os piores do elenco para manter uma base?
Por que não renova com os melhores? Tudo bem, tem jogadores que foi impossível, mas tem jogador que era possível. Tá aí o Bruno Silva. Outra coisa, uma vez eu fiz a pergunta aí pro Tigrão, ele fez uma analogia de número para Ponte Preta e não fez pro Guarani. É a mesma analogia, o treinador do Guarani tinha 38,8% de aproveitamento. Então é um aproveitamento muito fraco, né? Mesmo que se classificou, é fraco, né? Se for na Série B, vai ser rebaixado. Tem essa, né? Mas, inegavelmente, o percentual tem que ser aplicado em cada campeonato. Para o Campeonato Paulista, sistema de disputa, o regulamento da competição, mesmo sendo um percentual baixo, foi possível conseguir a classificação. Isso já não se aplica à Série B do Campeonato Brasileiro. Para se manter na competição, no mínimo, né, vai ter que aumentar de maneira significativa o percentual dele do Campeonato Paulista. Então eu acho que, assim, para ser mais justo, a comparação pode sim ser feita, mas com o Campeonato Brasileiro. Então ele disputou ano passado o Campeonato Brasileiro, buscar lá o percentual dele no Brasileiro e aplicar nesse Campeonato Brasileiro. Ele não subiu. Para subir tem que melhorar um pouco o percentual que ele teve lá na Série B do ano passado. Porque são competições diferentes, com um número muito diferentes de jogos. Uma é uma competição separada por grupos, que é o Campeonato Paulista. Outra, uma competição com 20 times, com turno e retorno, uma maratona. Então não dá realmente para fazer uma análise. Gostaria de ouvir até os comentaristas sobre isso. Ele pediu até uma análise de vocês, mas pelo menos a minha análise é essa. Não dá para aplicar o que ele teve no Campeonato Paulista, imaginando que se ele fizer isso no Campeonato Brasileiro será rebaixado, porque é uma competição muito diferente. Pois não, Gleger, pode falar. Concordo com você, Batista. Não dá, né? E assim, eu não concordo com ele na onde ele diz que o Guarani só segurou os piores jogadores. Não concordo. Segurou o Giovanni Augusto, que foi destaque, né? O Índio é um jogador que tem crescido aí, tem evoluído, reforçou o sistema defensivo. Tá aí o Kozlinski, né? Que foi assim, um dos jogadores que se destacaram também, né? Lucão do Break crescendo a cada dia, Júlio César. Eu não concordo com ele, não concordo. Eu acho que a análise que fez aí o ouvinte foi da saída do Bruno Silva. Ok, mas às vezes você não vai conseguir segurar todo mundo. Pode ter aparecido uma proposta melhor, o Guarani não conseguiu cobrir, e eu acho que o Guarani está certo. O cara chega, olha, nós temos um teto. Ah, mas o time lá está me oferecendo 20 mil a mais do que o teto. Você consegue cobrir? Não vou cobrir. Poderia cobrir? Claro que poderia, mas o Guarani, nas mãos do Ricardo Moisés, foi sempre assim. Mantém aquele planejamento financeiro e não foge daquilo. Por isso que as contas estão em dia, salário em dia. Acho que esse é o caminho, viu, Batista? E para você, CH, dá para fazer essa análise? Teve 38% no Paulista, se tiver 38% no Brasileiro, será rebaixado. Não, são grandezas completamente diferentes, né? Não dá para você transportar um percentual de um campeonato regional que você joga... Bom, primeiro que a fórmula de disputa do Campeonato Paulista é um negócio ridículo, né? Uma coisa que eu não consigo entender até hoje. Um campeonato que foi exprimido pelo calendário. Não que seja tranquilo jogar o Campeonato Brasileiro, mas você tem 38 rodadas, turno e retorno, né? Uma dificuldade maior, que é a questão da logística. Não, em termos comparativos, não dá para fazer essa relação, na minha opinião. E sobre contratação, ficar com os piores, eu estou com o Gleger nessa. Eu acho que não é bem assim. Perdeu o Bruno Silva, eu acho que vai fazer muita falta. Eu tenho falado isso toda vez que tem oportunidade. Mas tem alguns jogadores aí, o Guarani ainda está formando o seu elenco, essa é a grande verdade, né? Ele manteve uma base e agora vai fazer a contratação ou as contratações pontuais para melhorar a qualidade do time. Eu não acho que o time está pronto, precisa de reforço, mas daí achar que só ficou com um jogador ruim para o Campeonato Brasileiro, eu pelo menos penso diferente.
E o Edivaldo, Jardim Nova, Europa, Campinas. Boa noite, Batista. Acrescentando na opinião do CH, com razão, a Ponte está voltando antes da era Sérgio Carnielli. Se o CH lembra disso, em 1995, a Ponte caiu no Paulista e no Brasileiro. Só trazia jogadores bichados, parados e macambúzios. Olha, esse tal de Fabinho da Ucrânia vai ficar 6 meses parado. É, uma cirurgia de ligamento. No mínimo 6 meses, né? A medicina está avançada, está bem avançada, mas tem que fazer. Primeiro vai demorar um pouco para marcar a cirurgia. Aí marca a cirurgia. Aí faz a cirurgia. Aí tem o período de recuperação clínica. Depois tem o período de recuperação físico. E depois começa a treinar com bola. Não tem jeito. Antes de 6 meses é impossível uma recuperação. Por isso que eu disse que talvez no finalzinho lá da Série B. Aliás, a Série B esse ano vai terminar mais cedo. Final de outubro. Tem mais essa questão também. O campeonato está encurtado por causa da Copa do Mundo. Normalmente termina no final de novembro, mas vai terminar em outubro, porque tem a Copa do Mundo e as competições precisam ser encerradas antes do início da Copa. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde, Gleger. Boa tarde, Júlio. Eu acho que está na hora da Ponte começar a usar a base, mas de verdade mesmo. Com essa molecada para jogar. Não vai ser pior do que foi no Paulista, não. Entendeu? Eu acho que se tivesse posto a molecada para jogar na base no Paulista, eu acho que não tinha dado essa vergonha toda que foi. Né? Porque tá uma zica, cara, o negócio aí. O cara faz 2 gols, machuca, que é o Ribamar. Aí o cara chega do Metalístico lá, da Ucrânia, machuca. Aí o outro pega no exame antidoping. Aí o time de basquete sai lá do clube de Paineiras também, vai jogar no Concórdia. Meu, tá uma zica, cara. Tem que trazer o padre de novo lá pra rezar. O padre, um cara do terreiro de Macumba, e um lá da igreja crente. Juntar os 3 e fazer um negócio lá pra ver se faz um exorcismo no campo da Ponte, pra ver se sai tudo essa zica aí, meu. Alexandro, do centro, Ponte Pretano, da fecundação até o caixão. E olha que foi da hora lá o negócio, hein? Fica com Deus. Fica com Deus também. Gostei dessa. Sensacional. É sensacional. Da fecundação até o caixão. Mais uma versão aí da pele até o osso. Olha, é o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo e depois vamos analisar qual seria o time ideal do Guarani. A estreia é amanhã. Amanhã, 7 da noite, a bola vai rolar, hein? Parecia que ia demorar muito tempo, mas passou rapidinho. Olha aí, 2 semanas e amanhã o Guarani estará em campo, narração de Leandro Boles, a partir das 7 da noite. Guarani estreando contra o Brusque lá em Santa Catarina, em Florianópolis. E também, logo depois do intervalo, tem o debate do dia. Já, aqui na Bandeirantes, 18 e 19. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade
qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Alô, é da Ótica? Sim. Meus óculos quebraram e preciso de um novo urgente. Quanto tempo demora para ficar pronto? Mais ou menos 10 dias. Porque enviamos para o laboratório e sempre atrasa. Estou sem enxergar nada direito. Deveria ter ligado para as Óticas Gassi. E por que não ligou? Nas Óticas Gassi, 90% dos óculos ficam prontos em 1 hora. A única com laboratório próprio, digital e preço de fábrica. Venha conhecer a nossa unidade em Campinas, na Rua José Paulino, 462, Centro de Campinas. Óticas Gassi, o shopping dos óculos e o melhor custo-benefício do mercado. Gassi, Gassi, óticasgassi.com.br. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. São 18 horas e 22 minutos em Campinas, um número absurdo de mensagens. Muito obrigado. Mensagens de áudio, mensagens de texto. Diz aqui o ouvinte Batistuta. Mande um abraço aí pro meu pai, Odair Ropelli, da Vila Industrial, Bugrino de 4 Costados. Aqui é o Eduardo Ropelli, Coimbra, Portugal. Oh, que legal, hein? O Eduardo Ropelli está em Coimbra, Portugal, e pedindo para mandar um abraço aqui pro pai dele, que está em Campinas, na Vila Industrial, Odair Ropelli. Abraço para você, muito obrigado aí pela audiência, Odair Ropelli. Segundo o filho dele, é Bugrino de 4 Costados. Vamos ao debate do dia. Já falei a respeito aqui do assunto, né? Sobre a possibilidade do Guardiola. O jornal Marca noticiou que Pepe Guardiola é a prioridade da CBF para substituir Tite após a Copa do Mundo. Salários estariam na casa dos 60 milhões anuais. E aí, CH, você concorda? Concorda? A CBF estaria disposta a pagar esse valor? Vale para ter um treinador como o Guardiola na seleção brasileira? Bom, Batista, pelo menos para mim vale. E eu explico por quê. Porque conceitualmente, pelo trabalho, por conhecer a biografia, por admirar, por entender que ele está entre os top 3 do mundo, ter o Pepe Guardiola como treinador da seleção brasileira seria um sonho para quem gosta do futebol bem jogado, pensado, só que tem uma pequena observação. Treinar clube é diferente de treinar seleção. Eu não estou colocando em xeque a competência dele. É diferente, eu nem sei se ele aceitaria. Mas caso ele tivesse interesse e fosse possível, eu tentaria sim, porque, repito, eu entendo que ele está entre os 3 maiores, no momento, treinadores desse planeta bola, Batista. E para você, Gleger, o que você acha do tema? Olha, Batista, eu, para ser bem sincero, eu já fui contra esse pensamento. Isso não tenha dúvida. Mas, analisando hoje friamente, até inclusive, na minha opinião, o contestado Tite, eu acho que o Brasil precisa, sim, mudar um pouco de ares. Trazer um cara competente,
trazer um cara, eu concordo com o CH, essa questão de treinar clube é uma coisa, seleção é totalmente diferente, mas o Guardiola dispensa todo e qualquer comentário daquilo que ele sabe de futebol, né? Daquilo que ele sabe de planejamento, daquilo que ele sabe de montar uma plataforma, de montar um time forte, de escolher sempre os melhores. Então eu traria sim, com certeza. E olhando para o cenário de técnicos hoje no Brasil, quem poderia substituir o Tite? Então fica complicado. Por esse aspecto, eu sou a favor sim. Só não concordo com a grana aí, né? Porque, pelo amor de Deus, é muita grana. Mas, sem dúvida, ele merece, tá? Não estou questionando isso. Eu traria. Acho que seria bom, acho que daria uma reviravolta no futebol brasileiro, né? Em questão de filosofia, pensamento. Acho que o futebol brasileiro está precisando disso. Porque nós estamos aí há quantos anos sem levantar uma taça? Nós estamos há quantos anos sem levar uma Copa do Mundo? Nós estamos há quantos anos, não vou dizer passando vergonha, né? Mas enfrentando os times da Europa e se complicando na Copa do Mundo. Então acho que precisa de uma análise diferente e de um pensamento e filosofia diferente. Então por isso eu traria o Guardiola. E para você, Júlio Nascimento, 61 milhões anuais para ter o Guardiola. Fosse você o presidente da CBF, faria isso? Só para ter uma ideia, né, Batista? Parece um número absurdo. Mas o Guardiola ganha hoje o dobro disso. Ele tem aproximadamente vencimentos de 118 milhões de reais anuais no Manchester City. Então, ele receberia a metade do que ele ganha hoje para dirigir a seleção brasileira. O Guardiola nunca disse que ele não treinaria uma seleção, mas ele disse que enxerga que as dificuldades são diferentes para você comandar uma seleção, porque ele fala muito sobre a filosofia. O Guardiola, quem leu, eu já indiquei pelo menos umas 3 vezes esse livro aqui na programação da Rádio Bandeirantes, que é o Guardiola Confidencial. E nesse livro tem, na minha opinião, a história mais genial de um pré-jogo, que é a história onde o Guardiola entendeu que o Messi seria o Messi se ele jogasse de falso 9 às 11 horas da noite no Camp Nou, na véspera de um Real Madrid e Barcelona. Ele liga para o Messi vai até o Camp Nou e ele fala: Messi, você vai jogar aqui, nessa faixa do campo, como falso 9. E aí surge uma formação que fez muito sucesso naquele Barcelona de 2009. Então o Guardiola, ele gosta desse contato com os jogadores, Batistão. Ele gosta do dia a dia, ele gosta de ter ali uma conversa no vestiário. O Manchester City passou recentemente com o Mendy uma polêmica sobre problemas na polícia com o jogador francês. E o Guardiola, quando ele foi tratar sobre isso, ele falava: olha, eu diariamente me sento, eu tenho tempo de mesa com os meus atletas, eu gosto de ter ali, entender o dia a dia deles, o que eles fazem no dia a dia, como eles pensam, para onde eles vão, se eles preferem estar com a família, ir ao pub, tudo isso o Guardiola gosta muito de acompanhar. Então, por esses motivos, ele diz que treinar a seleção seria uma dinâmica diferente, que talvez naquele momento ele não estivesse preparado. Mas o Guardiola, o que falta de motivação para o Guardiola, Batistão? Ele ganhou tudo no Barcelona, falta aí o título da Champions para o City, mas ele tá batendo na trave, chegou na final na última temporada. Então, eu acho que de repente pode ser um motivo ali para o Guardiola aceitar esse desafio, porque ele vai querer provar para ele que uma Copa do Mundo é possível. E se o Guardiola ganha uma Copa do Mundo com seleção brasileira ou não, aí vai ficar chato discutir quem é o maior técnico da história. Então, de repente, o Brasil está apostando nisso. Eu acho genial, porque o Guardiola sempre traz novas ideias, sempre traz ideias novas. Dificilmente o Guardiola ele traz os mesmos conceitos de 2009, de 2012, de 2015, de 2018, de 2021. Ele sempre está se renovando. Eu acho que para a seleção brasileira, para o futebol brasileiro, seria muito interessante, mas eu acho que difícil ele aceitar, meu Batistão. Também acho difícil. Essa questão salarial é um problema. Ele ganha 20 milhões de euros e teria que abaixar o seu rendimento, né, a sua receita em 8 milhões de euros, porque o que a CBF, segundo o jornal Marca, estaria disposta a pagar de 12 milhões de euros, o que na cotação de hoje dá 61,4 milhões. E o Guardiola tem um contrato com o City até 2023. Também tem essa situação. Acredito que deva ter uma cláusula, teria que romper o contrato e pagar essa multa.
porque a seleção terminando esse... tem que ver também qual é a data de 23, né? Qual é a data de 23? Provavelmente deve ser meio do ano. E aí, terminando a Copa do Mundo, a seleção volta a se reunir já para começar a temporada da próxima Copa do Mundo e Copa das Confederações, Copa América, esse negócio todo. Provavelmente deve se reunir lá para março de 2023. Se o contrato dele vai até o meio do ano e ele não conseguir fazer o acordo com o City, aí terá que pagar a multa rescisória. Não sei qual é o valor da multa rescisória. Aí é a CBF que teria que arcar com essa multa rescisória para ele assumir a seleção brasileira. Então são complicações que indicam que dificilmente o Guardiola teria possibilidade de assumir a seleção brasileira. Uma coisa que pode levá-lo a tomar essa decisão é o fato de que ele admira o futebol brasileiro. Já deu entrevistas falando a respeito disso, que a inspiração dele era o time do Brasil da Copa de 70, da Copa de 82. Então ele gosta desse toque de bola, se utilizou desse sistema. Quando dirigiu o Barcelona, ele tentou fazer a cara do Barcelona, taticamente falando, e inclusive o sistema de jogo, né, esse toque de bola permanente, ele tentou fazer isso semelhança ao futebol brasileiro que ele tem lá nos subterrâneos da memória, de quando ele pôde acompanhar a seleção brasileira. Mas essa admiração pode fazer com que o Guardiola aceite uma diminuição de receita para cumprir, enfim, um desejo, uma vontade. Talvez no íntimo dele ele tenha vontade de dirigir a seleção brasileira, mas teria que fazer concessões, e concessões financeiras. Estaria disposto a fazer isso? Alguns profissionais fazem isso. O próprio Tite, se estivesse trabalhando em clubes, estaria ganhando muito mais do que ele ganha na seleção brasileira. Mas é um status trabalhar numa seleção tão forte, tão significativa como é a seleção brasileira ou então uma seleção europeia. Então, o treinador tem que estabelecer aí prioridades. Mas se eu fosse o presidente da CBF, não faria isso não. Eu chamaria esse português aí, né? Abel Ferreira, o cara tem conhecimento, tem qualidade e, acima de tudo, o cara tem estrela. E para ganhar uma Copa, a impressão que eu tenho é que o treinador tem que ter estrela. Se ele não tiver estrela, não vai. Ele pode ter competência, mais competência do que tinha Tele Santana, e um time mais convincente tecnicamente e taticamente do que o de 82, vai ser difícil. Vai ser muito difícil. Entretanto, foi lá o Parreira em 94 com um time bem inferior tecnicamente e conseguiu ganhar lá com a retranca dele a Copa de 94. Então, inclui isso aí também, né? O futebol tem a sua mística e pode ser que um técnico com a estrela do Abel Ferreira devolva o título para a seleção brasileira e o Brasil ainda não conseguiu o hexacampeonato. É o único pentacampeão do mundo, mas é evidente que o Brasil toda a Copa entra com o desejo, e isso tá intrínseco, né? Tá dentro da alma do brasileiro. Não aceita nem o vice-campeonato, e nem quartas de final, e nem oitavas de final. O brasileiro só aceita o título. Então esse foi o debate de hoje. Comece, sem dúvida, a pensar numa possibilidade de dar um up na sua vida sexual. Eu indico a Clínica Upman. Não perca tempo, agende uma consulta pelo WhatsApp 998005939 e tenha uma vida mais saudável junto com a Clínica Upman. É referência em tratamentos para impotência sexual, ejaculação precoce, falta de libido e reposição hormonal. A Clínica Upman oferece atendimento seguro com sigilo absoluto.
você será atendido por uma equipe experiente e médicos capacitados para realizar o diagnóstico preciso. Não confie em qualquer imitação não, hein? Tenha a segurança e a garantia de tratamentos eficazes e duradouros. 99800-5939. Melhore a sua performance e desfrute o melhor da vida. Clínica Upman, a referência em saúde sexual masculina. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Alô Ponte Pretano, agora é Brasileirão. Vamos juntos! A Macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso. Ou Ponte Pass com 50% de desconto para 3 jogos. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Conheça os planos e aproveitem. Lugar de torcedor Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a Macaca é mais forte. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Alô? É da Ótica? Sim. Meus óculos quebraram e preciso de um novo urgente. Quanto tempo demora para ficar pronto? Mais ou menos 10 dias. Porque enviamos para o laboratório e sempre atrasa. Estou sem enxergar nada direito. Deveria ter ligado para as Óticas Gassi. E por que não ligou? Nas Óticas Gassi, 90% dos óculos ficam prontos em 1 hora. A única com laboratório próprio, digital e preço de fábrica. Venha conhecer a nossa unidade em Campinas, na Rua José Paulino, 462, Centro de Campinas. Óticas Gassi, o shopping dos óculos e o melhor custo-benefício do mercado. Gassi, Gassi, óticasgassi.com.br. Campeonato Brasileiro 2022. O Guarani estreia na competição nesta sexta-feira diante do Brusque, às 19 horas no Estádio da Ressacada em Florianópolis. A Ponte Preta começa a jornada neste sábado diante do Grêmio, às 16h30 no Estádio Moisés Lucarelli. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7 e também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Carlos Batista. Esporte em Debate, 18h39, mensagens de áudio no ar. Boa tarde a todos da Bandeirante, quem fala aqui é o Jorge aqui de Sumaré aqui. Queria dar minha opinião a respeito aí do Guardiola, né? Não sou de acordo, vi um treinador estrangeiro para treinar o Brasil, certo? Seleção brasileira. Minha opinião, tem que ser um técnico do Brasil, ok? E valores também, Batista, eu acho muito dinheiro, cara. É muito dinheiro para um cara vir treinar a seleção brasileira. Na verdade, os valores que os treinadores estão ganhando hoje de futebol é fora do normal, entendeu? Muito dinheiro para pouco futebol, técnico para não fazer nada.
Eu não... Pra que um treinador do Brasil vai ganhar 60 milhões por ano? O que ele vai fazer? Só colocar os caras pra jogar e já era. Então, pra mim, eu acho que tudo errado, entendeu? Muitas pessoas passando necessidade aqui no Brasil, aqui, quanto no mundo aí, e o pessoal jogando dinheiro fora, desse jeito. Muito obrigado pela sua participação. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, pessoal da Band, Carlos Batista, Gleger, todo o pessoal aí da mesa aí. Aqui quem fala é o Milton, aqui do Jardim Chapadão. Eu tô ligando para vocês porque alguém tem que interferir aí nesse técnico da Ponte Preta para parar com esse Fabrício. O cara é muito ruim. Deixar o Fábio Sanches na reserva e manter esse Fabrício, meu senhor, misericórdia. Esse cara tem que ser, não, nem reserva, Fabrício, nem reserva. Acho que se você ver na várzea aqui de Campinas, aqui deve ter zagueiro melhor que ele. Então, alguém tem que falar aí, alguém da imprensa aí, falar por que o técnico da Ponte Preta mantém Fabrício e deixa o Fábio Sanches na reserva. Um abraço, é o Milton aqui, Jardim Chapadão, Ponte Pretano, desde 1960. Um abraço para todos aí. Um abraço, muito obrigado para você também. Um abraço, mais um ouvinte no ar. Batista, boa tarde. Aqui é Manuel de Americana, Bugrino, muito Bugrino. É uma pergunta para você na lata, para você e os demais aí. Na Copa do Catar esse ano, o Tite vai tirar o pedido? Obrigadão, um abraço a todos. Não vai. Você, Júlio Nascimento, na lata, ouvinte perguntando, o Tite vai tirar o pedido? Para mim, tirar o pedido é chegar no top 3, e eu acredito que o Brasil estará no top 3. Para mim, tirar o pedido é ser campeão. E para você, Gleger Zorzin? Para mim, tirar o pedido é ser campeão. Não vai ser. E para você, CH? Para mim, tirar o pedido é ser campeão. Não será campeão, não vai tirar o pedido. Esse na lata tá tendo uma repercussão gigante, né? Os caras estão criando temas, como foi esse caso aqui do Na Lata. E até nos locais onde eu frequento, aí o cara chega, Batista, Na Lata, quem vai não sei o que, daí começa a perguntar. Então o Na Lata realmente está tendo uma enorme repercussão. Cortag, a marca número 1 em cortadores manuais, agora com 1 tonelada de inovação. A linha de cortadores manuais Mega é indicada para o corte de pisos cerâmicos porcelanatos de grandes formatos, com até 15 milímetros de espessura e até 180 centímetros de comprimento. Força de separação de 1 tonelada, mais conforto e menos esforço. Retorno para a posição de riscar com apenas um toque. Maior produtividade. Guias mais robustas e parafusadas no suporte, aumentando a rigidez da máquina. Possui corte e separação na própria base, sem a necessidade de retirar a peça para fazer separação. E sistema de articulação que permite separar peças em qualquer ângulo. Disponível em diversos tamanhos. Sempre tem uma para atender a sua necessidade. Qualidade Cortag, que você já conhece e pode confiar. Você encontra os produtos Cortag nas lojas físicas e online do setor da construção. Saiba mais sobre esse e outros produtos e soluções Cortag no site. Acesse aí cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. Bandeirantes AM. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000.
Torcedor bugrino, vem aí o Brasileirão 2022. Seja a força do Guarani nas arquibancadas. Seja também sócio campeão e aproveite todos os benefícios. Sorteios de prêmios todos os meses. Ganhe descontos em rede de parceiros e participe dos eventos do Bugrão. Chute do intervalo, flecha verde, camarote sócio campeão, Bugre Tour e muito mais. Acesse sociocampeão.com.br. WhatsApp 19 974 17 8000. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 32024000. Brasitone.com.br. Júlio Nascimento. Ficha técnica do jogo, tem Copa Sul-Americana hoje às 9h30 da noite com transmissão da Bandeirantes. Ayacucho, do técnico Alejandro Apudi, joga hoje contra o São Paulo com Espinosa no gol. Salazar, Quina, Magalhães e Mendetta, Chaves, Ardilhes, Morales e Teixeira, Barrios e Ronhon. Já o São Paulo do professor Rogério Ceni vai a campo com Thiago Volpe no gol, Igor Vinícius, Arboleda, Miranda e Reinaldo, Luan, Andrés e Nicão, Marquinhos, Sigone e Luciano. Quem apita o jogo é Augusto Aragon, do Equador. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Alô? É da ótica? Sim. Meus óculos quebraram e preciso de um novo urgente. Quanto tempo demora para ficar pronto? Mais ou menos 10 dias. Porque enviamos para o laboratório e sempre atrasa. Estou sem enxergar nada direito. Deveria ter ligado para as óticas Gassi. E por que não ligou? Nas Óticas Gassi, 90% dos óculos ficam prontos em 1 hora. A única com laboratório próprio, digital e preço de fábrica. Venha conhecer a nossa unidade em Campinas, na Rua José Paulino, 462, Centro de Campinas. Óticas Gassi, o shopping dos óculos e o melhor custo-benefício do mercado. Gassi, Gassi. óticasgassi.com.br. Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Esporte em Debate, 18h49, Júlio Nascimento, informação importante do Guarani. Atenção, diz aí, Júlio. Pois é, Batistão, estava aqui conversando com os nossos companheiros de imprensa, né, a apuração da tarde desta quinta-feira, envolvendo o nome do Bruno José. Sem o Davó, o Guarani jogou todas as forças no Bruno José do Cruzeiro, né? Era a grande tentativa do Guarani para reforçar o elenco e, de fato, o Bruno José será confirmado como reforço do Guarani. O Cuiabá ontem à noite desistiu. O Coritiba, de ontem para hoje, já estava contando com o jogador, viu, Batistão? Praticamente foi cravado como reforço do Coritiba, mas de última hora o Guarani fez um movimento. A diretoria se esforçou para que o Bruno José aceitasse a proposta do Guarani. E ele chega no Guarani com status de titular absoluto. Essa foi uma das condições impostas para o jogador. Claro que ele vai, no começo, brigar pelo espaço dele, mas o projeto é que o Bruno José
seja um dos principais reforços para o Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro. Será um nome confirmado nos próximos dias, CB. E aí, Gleger, Bruno José, o jogador ganha R$120 mil, o Guarani sinalizou em pagar metade do salário dele, o Cuiabá sinalizou pagar o salário inteiro. Por isso que o Cuiabá estava contando com ele lá. Isso significa que o Guarani deve ter estourado o seu teto pagando o salário inteiro para ter o jogador. O que você acha? Será, Batista? Não é a característica do Ricardo Moisés, né? Bom, a contratação, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, é uma das melhores. Esse cara é bom jogador, eu acho que vem para reforçar. O Guarani precisava de jogadores nesse nível aí, nível técnico muito bom. Para mim, uma contratação muito, mas muito boa. Olha, assim, em comparando, inclusive, com a do próprio Leandro Castan, eu acho que o Bruno José está um patamar acima em termos de contratação. Não sei se o presidente superfaturou aí, né? Não é característica do Ricardo Moisés. Não, pode vai ter pagar... sido feito ali um acordo, alguma coisa. Mas eu gostei demais da contratação e acho que essa contratação é aquela famosa contratação pontual e o Guarani acerta para mim, viu, Batista? O Batistão, o Guarani vai pagar aproximadamente entre 60, 70 mil reais, que é metade do salário do Bruno José. Deve ter subido um pouco, né? 60 mil é a metade. O Guarani, então, deve ter subido para 70. Se isso realmente for verdade, não era, então, né? O Cuiabá não ia pagar o salário integral, então, porque senão o Cruzeiro teria feito negócio com o Cuiabá. E aí, CH, Bruno José, o que você acha da contratação? O Guarani já pode anunciar. Por enquanto ainda não, né? O Guarani não anunciou a contratação, mas é certo que ele vai disputar a Série B pelo Guarani. Jogador que estava em atividade, né? Fez 9 partidas no Mineiro, 45 jogos o ano passado. É um jogador que eu gosto, acho muito interessante. Chega com status de jogar ali pelo lado direito, talvez. Eu não sei como é que ele vai encaixar o Daniel Paulista, o Bruno José. Esse jogador tinha muita moral com o Luxemburgo. Chuta bem de fora da área. Eu entendo que chega para ser titular, Batista. Agora vamos ver, né? Tudo depende de uma série de fatores, mas eu entendo que esse definitivamente pode ser chamado de reforço. Gosto, essa é uma grande notícia no início aí do Campeonato Brasileiro da Série B. Acho que complementa, né? Lá na frente, com o Júlio, não é? Com o Giovanni Augusto, com o Lucão, com o Careca. Fica bom, fica forte, Batista. É isso aí, Bruno José, portanto, contratado pela equipe do Guarani para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador que pertence ao Cruzeiro, 23 anos, tem o Bruno José, 1,84 m, formado na base do Internacional de Porto Alegre. Casa de Carnes Mites Bife, para fazer um churrasco show de bola. Ou para o seu dia a dia, conte com a Casa de Carnes Mites Bife em Campinas. A Mites Bife fornece carnes dos mais variados tipos e cortes para churrasco, desde bovinos, suínos, cordeiros, aves e pescados. Na Mites Bife, você só encontra carnes frescas de qualidade e kits para churrasco para você ter uma maravilhosa experiência gastronômica. A Mites Bife aceita todos os cartões de crédito. Anote aí o endereço: Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, esquina com a Rua Piquete, bairro Nova Campinas, divisa com a Chácara da Barra. Fala com o Denilson lá. Denilson está sempre lá para atendê-lo e tem uma equipe de profissionais altamente capacitada. Qualidade e preço justo, pode confiar, com o Denilson mesmo. E atenção, almôndega bovina R$ 32,90. Hambúrguer de costela Angus, R$ 39,90 o quilo. Picanha grill, R$ 79,90 o quilo. Medalhão de frango com bacon, R$ 32,90 o quilo. Contrafilé em bife, R$ 54,90.
Essas ofertas são até enquanto durarem os estoques. Aceita os cartões de crédito e débito, Alimentação, Alelo, Sodexo e Verocard. E quero mandar aqui um grande abraço. Agora há pouco passou lá na loja um ouvinte da Rádio Bandeirantes, estava lá fazendo a compra e o rádio do carro estava ligado num alto som. É o Fábio Felipe. Fábio Felipe de Jaguariúna passou lá, comprou com o Denilson, ele que é grande ciclista. Fábio Felipe, grande ciclista, é de Jaguariúna e fez a compra lá na Mites Bife. É isso aí, grande abraço, inteligente, hein? Mites Bife, tudo no capricho. Bandeirantes! E agora vamos com o Na Lata. Responde na lata. Responde na lata. Começo com você, Gleger. Manda. 37 gols em 36 jogos na temporada. O atacante do Real Madrid, Karim Benzema, é o grande destaque do futebol. Atualmente, ele esteve hoje na tela da Band e foi o personagem do dia. Sim. Você pagaria um salário de 60 milhões anuais para ter o Guardiola na seleção brasileira? Com certeza. Dia do jornalista hoje, Gleger. Cite uma referência para sua carreira. Alô, Gleger. É que eu tô aqui fazendo média, né? Mas Carlos Batista. Ô, louco. Que isso? Você Valeu, sabe que é Gleger. verdade. Um abraço para você. Valeu, boa noite, Batistão. Valeu, boa noite. Agora com você, CH. 37 gols em 36 jogos na temporada. Benzema é o grande destaque do futebol mundial atualmente. Francês Benzema vai arrebentar na Copa do Mundo, sim. Você pagaria um salário de 60 milhões para ter o Guardiola na seleção brasileira? Seria um sonho, sem dúvida alguma pagaria. Dia do jornalista, cite aí uma referência para sua carreira. O jornalista Heródoto Barbeiro, que foi quem me levou para o Sistema Globo de Rádio. Valeu, CH, um abraço, muito obrigado, hein? Boa noite. Boa noite. Vamos lá, Júlio Nascimento, 37 gols, 36 jogos na temporada. Karim Benzema é o grande destaque do futebol atualmente? Ah, eu acho que sim, Batista. Ele vai certamente bater o recorde de gols do Lewandowski. E acho que na atual fase tem grandes chances de concorrer à Bola de Ouro. E você pagaria um salário de 12 milhões de euros, 60 milhões de reais anuais para ter o Guardiola na seleção brasileira? A CBF é milionária. Eu acho que tem esse dinheiro sim. Eu pagaria, Batistão, se fosse da CBF, né? Que esse dinheiro aí eu não tenho, não. 12 milhões você pagaria. E 20 milhões, que é o que ganha o Guardiola? Pior, é uma diferença que pode não parecer tão grande, mas ela já é uma diferença absurda. Aí acho que não. Acho que tem que chorar, Batistão, para chegar nos 10 milhões, entendeu? Pedir um desconto pro Guardiola. Isso, exatamente. É igual na feira, o cara comprando na feira. Uma vez eu fui fazer Libertadores acompanhando o Guarani lá em Lima, no Peru. E pegamos amizade com um jornalista e fomos visitar uma feira, mas uma feira gigante que tem lá em Lima, no Peru. E eu vi lá cada negociação, que era um negócio impressionante. Parecia que os caras estavam brigando. Falavam, pô, eles vão se estapear. Não, era para conseguir lá centavos de desconto numa mercadoria. Dia do jornalista, Júlio Nascimento. Cite uma referência para sua carreira. Eu vou citar 3, pode ser, Batistão? Pode ser. Zé Alberto Andrade, Rádio Gaúcha, Alexandre Pretzel, Rádio Bandeirantes e Carlos Batista, Rádio Bandeirantes. Ô, louco, que isso, sensacional. Valeu, Júlio Nascimento, um abraço e até amanhã. Até amanhã, Batistão, um abraço a todos. Olha, o ouvinte aqui, Batista, sabe qual será o cúmulo da incompetência na ponte? Na próxima Copa, os laterais serão Abner pela esquerda e Emerson Royal pela direita. Esses mesmos que vendemos e não no balanço, apresentou um balanço ridiculamente preocupante, diz aqui o Júnior, direto de Lusiânia, Paraná. Vem aí a voz do Brasil, tchau!
Para você que nos acompanha em todo. Feira 7 de abril de 2022. E vamos ao destaque do dia.